Na carta aos Romanos. Vamos lá, Pedro, senta lá. Carta aos Romanos, capítulo 7, versos 12 a 15. Capítulo 7 de Romanos, versos 12 a 15. A nossa leitura da última vez, no domingo passado, a gente interrompeu, não é? A nossa sequência para falarmos da ressurreição do Senhor, domingo da ressurreição. A nossa sequência que a gente está fazendo em Romanos. Mas então a última leitura que fizemos, a última meditação que fizemos em Romanos foi do verso 7, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, onde nós encontramos essa grande declaração maravilhosa, a do verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Então agora a gente parte do verso 12. Vamos ler o verso 12 novamente, vamos até o verso 15. Tá bom? Romanos capítulo 7, versos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento, pela lei, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Senhor, nós te louvamos, porque tua palavra é rica, maravilhosa. É ela quem produz, pela ação do teu Espírito Santo, é ela quem produz as mudanças no nosso coração. É a tua palavra que, vindo aos nossos corações, nos regenera, nos faz nascer de novo. A aplicação do teu Espírito Santo, da tua palavra em nossos corações, nos santifica. Dia a dia nossa mente e coração vão sendo mudados, modelados, amoldados à tua vontade. Nós sabemos que o nosso problema não é de intelecto, nós sabemos que o nosso problema é de afeição, é de amar o que nós te pedimos. Deus, dá-nos não apenas a graça de compreendermos a tua palavra, mas de, compreendendo, amar a tua palavra, amar o Senhor, amar a tua revelação, amar o teu ser que se revela no que tu dizes. Dá-nos a graça de te amar, Senhor, sempre mais e mais. Dá-nos a graça de te amarmos, Senhor. Aplica a tua palavra aos nossos corações, fala-nos nessa manhã também, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vale fazer só uma digressão rápida, né? Vamos dar uns passinhos atrás, e não em todo o livro, mas nesses blocos, nesse grande bloco que a gente tem visto nas últimas semanas. Vamos lembrar que toda a nossa reflexão surge de um versículo fundamental na palavra de Deus. Então, tanto quanto você já decorou João 3,16, você fala de cor, Romanos 5,20 é um versículo que você precisa decorar. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado. A lei veio para que o pecado ficasse em vulto, em relevo, mas onde se evidenciou o pecado, se superevidenciou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa declaração é maravilhosa. Vamos lá de novo. Sobreveio a lei para que o pecado ficasse em vulto, para que se evidenciasse. Mas, então, para que a lei veio? A lei não veio para
tornar as coisas pecado. O pecado já havia mesmo antes da lei. A lei veio para deixar essas coisas nítidas, para dar clareza a essas coisas. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para que evidenciasse o pecado, mas onde se evidenciou o pecado, se superevidenciou a graça de Deus. Daí então, são exatamente os debates que provocaram essas perguntas retóricas, para as quais a resposta foi um sonoro e expressivo repúdio, enfático: de modo nenhum. Daqui, ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, qual é a consequência de eu pensar nisso? Então vieram essas perguntas. Então se é isso, de modo nenhum. Os famosos de modo nenhum, as famosas expressões de repúdio enfático, de modo nenhum, que a gente vê aí em Romanos 6, verso 2, em Romanos 6, verso 15, em Romanos 7, verso 7, e agora na leitura de hoje em Romanos 7, verso 13. É daqui desse debate. Por quê? Porque se onde abundou o pecado, se superabundou a graça, então qual é a lógica? Pequemos mais, para que a graça seja ainda maior. E aí vem o primeiro bloco, dizendo: de modo nenhum, nós morremos para o pecado. Quando fomos batizados em Cristo, nós morremos à morte de Cristo e ressuscitamos com Ele. Então não há lógica pensar em gostar do pecado, ou viver para isso, porque para isso nós já morremos. Então depois veio a outra lógica, o verso 14 de Romanos 6 diz, por causa desse debate que vai explicar, o verso 14 vai dizer: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Então uma outra pergunta retórica: então havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E de novo o de modo nenhum. Essa expressão é repetida muitas vezes, E aí as figuras ali usadas, as figuras de compreensão foi: vocês não podem pensar em porque não estão debaixo da lei e sim da graça, vão se submeter ao pecado, porque vocês não são mais escravos do pecado. Vocês não sabem que aquele a quem vocês se submetem, esse é o Senhor de vocês. Então, se vocês se submetem ao pecado, Ele é o Senhor de vocês. Se vocês se submetem a Deus, Deus é o Senhor de vocês. E vocês foram, não por força própria, por vontade própria, por iniciativa própria, mas vocês foram resgatados da condição anterior. Vocês foram tomados do antigo Senhor e foram trazidos para um outro Senhor. A gente tem falado, Jesus não é um cavalheiro gentil que está batendo na porta do seu coração, chorando, esperando para você abrir para ele entrar. Jesus não é. Jesus não está chorando, estou chorando para você vir. Jesus não é um cavalheiro gentil. Jesus é um cavaleiro de cavalo, montado num cavalo. Jesus é um cavaleiro de guerra, que arrebenta as portas das cadeias e te liberta das antigas condições e te traz para uma nova condição. Ele é o forte, Ele é o poderoso. Aí o debate segue, continua, e vem o do verso 7. O que diremos então? Então, peraí. Então, se a lei que me faz pecar, então a lei é pecado, e foi a nossa última conversa, a nossa última mensagem, que começa do verso 7. Se a lei é que me faz pecar, então a lei é pecado? A lei é má? A conclusão então foi a do verso 12, na nossa última vez, Romanos 7, 12. Não. A lei é santa e o mandamento é santo, é justo e bom. E naquela ocasião nós demos um passo adiante daquilo que a palavra de Deus estava dizendo para a gente, que a palavra de Deus estava dizendo para a gente até então, o que a palavra de Deus estava dizendo para a gente até então? O pecado, a lei veio para mostrar o meu pecado, para tornar claro o meu pecado, para lançar luz sobre o meu pecado. Então esse conceito é repetido aqui, no próprio verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum, não é isso. É que eu não teria conhecido o pecado.
embora eu fosse pecador, eu não passei a ser pecador porque a lei veio, mas eu não teria conhecido essa condição se a lei não tivesse vindo. E aí ele tornou isso em tom gráfico, né? Ele desenhou. Sabe quando a pessoa fala, quer que eu desenhe para você entender? Então, ele desenhou para a gente entender. Então o que ele disse foi, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Até aí não tem novidade, ele já tinha dito isso. Ele já tinha dito que, por exemplo, Romanos 5:20, ele disse isso, a lei veio para que avoltasse o pecado. Ele disse isso, por exemplo, em Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado dele diante de pelas obras da lei, mas em razão da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a gente falou isso nas últimas semanas, né? Até agora não tem a novidade, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Só que agora ele passa a desenhar. Como assim? Do que você está falando? Ele está dizendo, o que eu estou falando é o seguinte, eu não teria conhecido a cobiça se o pecado não dissesse, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E até agora ele desenhou, deixou as coisas mais nítidas, mas não trouxe uma novidade em cima do que estava sendo debatido até então. Mas agora no verso 8 veio a novidade. A lei não apenas mostrou a minha condição, mas pior, a lei fomentou a minha condição. A lei não resolveu o meu problema, porque eu podia entender que a lei pudesse ser exposta diante dos meus olhos, e era disso que eu faltava, era disso que eu precisava. Eu precisava de alguma coisa que me educasse. Eu precisava de uma lei, eu precisava de uma boa escola, eu precisava de um bom livro. A lei seria um bom livro, entende o que eu estou querendo dizer? Eu não sabia que precisava dizer com licença, por favor, muito obrigado. Eu não sabia. Agora que eu passei a entender, agora eu passo a dizer essas coisas. Eu tenho condições de dizer essas coisas. O que ele está dizendo é, a lei não produziu esse efeito. Tipo, eu só estava fazendo porque eu não sabia. A partir do momento que a lei deixou claro para mim o que desagrada a Deus, o que passou a despertar no meu coração foi um desagrado a Deus ainda maior. Então é o que diz o verso 8, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele não me educou. O pecado olhou para o mandamento, a lei, olhou para a lei e disse... Eu pensei que ele pudesse dizer, viu? Então, você não sabia. A sociedade, não tem gente que diz isso aí? Não tem gente iludida que acha que a sociedade só precisa ser bem educada? Que o problema do feminicídio tem que educar os meninos. Eu não nego essa possibilidade, mas feminicídio é crime. O homem que comete feminicídio não é um bom homem que cometeu um desvio, é um marginal. Não é é da masculinidade. Não é da masculinidade matar mulher. Não é da masculinidade matar mulher. É da falta de masculinidade oprimir mulher, maltratar mulher, matar mulher. Mas a sociedade acha que o que o homem é de ser bem educado. É essa ilusão, né? E aqui está um paralelo, mas está dizendo assim, a lei não trouxe para mim uma educação. A lei, além de mostrar a minha perversidade, ela fomentou em mim uma perversidade ainda maior. Aquela brincadeira que a gente faz, né? Não pise na grama. Aí a criança fala, agora eu vou pisar na grama. Eu nem estava pensando em pisar na grama, mas já que eu vi não pise na grama, agora eu quero pisar na grama, né? Não estou falando que vocês pensam assim, mas isso acontece em alguns corações, né? Sobretudo quando é adolescente ou criança, quer fazer bagunça, alguma coisa assim. Por quê? Então o verso 8 diz, o pecado, olhando para a lei, despertou em mim toda forma de concupiscência, né? Ou de cobiça, né? Que foi o pecado que ele tinha anunciado. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. A lei disse, Ricardo, não cobiçarás. E isso não foi a solução do meu problema. Isso fomentou o meu problema ainda maior. Eu passei a cobiçar ainda mais, porque eu não tenho prazer na lei de Deus. Então a resposta é, não, a lei não é pecado. A lei, vem o verso 12 da nossa conclusão da última vez, a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Então onde é que está o problema? Ele já adiantou o problema, né? O problema está no fato
desses acontecimentos se darem no meu coração, desses fenômenos se darem no meu coração. Quais fenômenos? O fenômeno do fomento para o mal. E aí vem o verso 13, o verso 12, né? A lei, ela é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Aí vem o verso 13. Ué, então o que é bom se tornou em mal? O que é bom, assim, você vê que coisa maravilhosa essas construções da palavra de Deus, né? Eu poderia dizer assim, olha que coisa maravilhosa a mente do apóstolo Paulo, né? Que capacidade argumentativa, né? Olha que destreza na sua pena em vir colocando tijolinho em tijolinho, bloquinho em bloquinho, para fazer a gente compreender as coisas, com perguntas provocativas, com perguntas retóricas. Mas a gente sabe que não foi Paulo que escreveu isso, não é? Foi Paulo, mas a gente sabe que Paulo foi apenas uma caneta usada nas mãos de Deus. Então o que é admirável de olhar é a paciência de Deus em construir dentro de nós, tijolinho por tijolinho, partezinha por partezinha, para a gente ir compreendendo ainda mais o tamanho dessa graça mencionada lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É Deus tendo paciência, não apenas de anunciar essa coisa maravilhosa, que a graça se super evidenciou, mas de dizer claro para a gente, como assim? Como assim? Porque isso me geraria pensar dessa forma. Não, de modo nenhum. Não, mas então isso geraria na minha mente pensar dessa outra forma. Não, de modo nenhum, e por causa disso. Não, de modo nenhum, e por causa disso. E a gente está agora no nosso quarto de modo nenhum, né? Desde Romanos 5:20. E o de modo nenhum agora é: acaso então, se a lei é santa, é justa e boa, então ela se tornou para mim em morte? Como que uma coisa boa pode se tornar em coisa ruim? Aí mais uma vez, não foi a lei que fez isso. E ele vai dizer, pelo contrário, é o pecado. Mais uma vez ele traz aquele tema, né? Para se revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que ele, o pecado, manifestasse potencialmente a sua natureza. É isso que ele está dizendo, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Quem? O pecado. Pecado pode parecer uma palavra desgastada. Vamos trocar então aqui. A lei do Senhor é boa, é bela, é perfeita, e eu sou mau. Isso que ele está querendo dizer. O grande problema é que a lei do Senhor, qual é o grande problema entre nós e o nosso Deus? É que ele é bom e nós somos maus. Não, pastor, eu não sou tão mal. Sim, você é. Eu sei que você pode ajudar alguém, mas eu estou falando no sentido essencial, no sentido de ser, né? Pegando emprestado na palavra da filosofia, no sentido ontológico da coisa, no sentido do ser, né? Enquanto ser, a lei é boa. Por que a lei é boa? Porque o seu autor é bom. A lei é santa, é justa e boa, porque o seu autor é assim. A lei só reflete o caráter desse ser. Portanto, ela, cujo autor é santo e justo e bom, a lei, é como o seu autor, santo, justo e bom. E seres humanos? Seres humanos são maus. É o C.S. Lewis, naquele livrinho Cristianismo Puro e Simples, e depois o Paul Washer também pegou essa frase do C.S. Lewis e colocou numa pregação, né, dizendo, vou diante de um auditório e falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês terrível da parte de Deus. Uma coisa terrível da parte de Deus. Aí gerou aquela expectativa, né? O que pode ser terrível da parte de Deus? Vou falar para vocês talvez a coisa mais terrível sobre Deus. Todos ouvindo, né? E aí ele falou assim, Deus é bom. Aí todo mundo, por que isso pode ser terrível? Se Deus é bom, por que isso pode ser terrível? E a conclusão do C.S. Lewis, e quando também nas palavras aí do Paul Washer, é exatamente por isso. Deus é bom e o bom não tolera o mal. Deus é bom e nós não. O que você acha que ele devia fazer conosco? Se ele é bom e não tolera o mal, por que você acha que ele deveria tolerar Ricardo?
O que ele está querendo dizer então? Então a lei é santa e justa e boa, mas eu sou uma pessoa nessa condição. Queridos, a grande verdade é que a gente não tem muito tempo, e talvez na semana que vem a gente precise voltar para cá. O capítulo 7 de Romanos é um capítulo bem difícil. É um capítulo bem difícil, porque a grande pergunta é: de quem essa pessoa está falando? Essa pessoa está falando de alguém que é regenerado, ou essa pessoa está falando de alguém que é ímpio, de alguém que não crê em Jesus, ou essa pessoa está falando de alguém que crê em Jesus, né? Aqui nessa passagem, a linguagem que o apóstolo Paulo usa é a linguagem da primeira pessoa do singular, eu. Mas você vai ver na carta aos Romanos, ele muda muito do pronome, né? Do pronome pessoal. Por exemplo, no capítulo 6 ele usa o nós, a primeira pessoa do plural, né? Como viveremos nós? Já na sequência ele fala do vós, vocês são assim, vocês foram alcançados assim. Agora ele está falando do eu, né? No capítulo 7 ele está falando do eu. Esse eu é ele, ou esse eu é genérico para todas as pessoas, né? Então, cabe aqui uma primeira pergunta, né? Eu sou da linha dos que entendem que o eu, o nós ou o vós, ele está falando na verdade sempre da mesma coisa, ou seja, essa é a condição humana, seja ele. Algumas pessoas perguntam, estaria ele dando um testemunho pessoal ou não? Estaria ele só usando o eu como modelo, como exemplo, como metáfora para uma aplicação para os demais, mas não sobre ele efetivamente? A verdade é que seja no nós, no vós e no eu, ele é um como qualquer outro ser humano, não é? E ele já se declarou, não tem conflito sobre isso, já se declarou como o principal dos pecadores, né? Lembram-se disso? 1 Timóteo capítulo 1 verso 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, dos quais eu sou o principal. Então, ora, como pode o apóstolo Paulo falar nesses termos sobre si mesmo? Eu conheço um apóstolo Paulo que é herói. Então, não existe herói na fé. Não existem grandes homens de Deus. Existem pessoas medíocres, como Paulo e Ricardo e tantos outros, guiados pelo poderoso Deus que cantamos aqui. Mas existe um outro detalhe aqui que a gente precisa tentar entender, porque o verso 14 diz, a lei é boa, ela é espiritual. Então você vê, o verso 14, ele está falando a mesma coisa que o verso 12 está falando, só que agora com outra categoria. O verso 12 diz, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. O verso 14 está dizendo a mesma coisa, né? Agora com outra categoria de palavras. Ela é espiritual, ou seja, ela decorre do Espírito de Deus. Por isso que a gente estava dizendo, a lei é santa, justa e boa, porque o seu autor é santo e justo e bom. Aqui está a incompatibilidade entre nós e o nosso Deus. Eu sou carnal, até agora sem conflito para nós, mas talvez o conflito venha agora. Vendido à escravidão do pecado. Ué, mas como? Sou vendido à escravidão do pecado? A gente acabou de mencionar que nós não somos mais escravos do pecado e somos servos de outros, somos servos da justiça. Por exemplo, Romanos 6, 17 e 18. E eu não sei se eu devia ter entrado nesse tema agora, às 11h27 da manhã, mas rapidamente, né? E eu espero que isso fique martelando na sua cabeça, que a gente converse disso outras vezes, e nos corredores, e na quinta-feira, e no domingo que vem. Daí a pergunta, estaria ele falando de si, ou estaria ele falando de quem é vendido à escravidão do pecado, é quem não é regenerado ainda? Mas a gente teria uma dificuldade de entender que ele estaria falando de um homem não regenerado. Por quê? Porque a sequência da passagem vai dizer, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Um homem não regenerado não quer fazer o bem, entende? Uma pessoa não regenerada não quer fazer o bem. Logo, na sequência da passagem, nós vamos, que não chegamos nem a ler, mas na sequência da passagem, o que a gente está vendo é a declaração de um homem cujo coração foi regenerado. Um coração não regenerado não quer fazer o bem. Eu queria fazer o bem, mas isso eu não consigo. O mal que eu não quero é exatamente isso que eu faço. Então, um coração não regenerado não tem esse conflito.
de quer fazer o bem e não consegue, ou de não quer fazer o mal e consegue. Portanto, nós concluímos que o que ele está falando é de um coração regenerado. E aí vem a questão: como conciliar então que um coração regenerado, que alguém que nasceu de novo, que alguém que é de Jesus, sobre ele é dito que não é mais escravo do pecado, como Romanos 6,17, que agora é servo da justiça, e que ainda no verso 14 diz: está vendido à escravidão do pecado. Então esse seja um grande problema, né? Enfim, em um minuto, para dizer em um minuto, talvez o que a gente dissesse é: não há contradição do que ele está dizendo. Em Romanos 6,17, o que ele está falando é sobre o sentido jurídico da coisa. Propriedade, ele não é uma propriedade mais do pecado, o pecado não é mais o seu senhor. E tanto que ele vai dizer, tanto que o debate, né, no verso 17 é: por que vocês gostariam de pecar? Porque vocês se... E daí, haveremos de pecar porque não há, estamos debaixo da lei? A pergunta é: por que isso passaria na cabeça de vocês, desejar o mal? Vocês não são mais escravos do desejo do mal. E é nesse sentido que está resolvido. Então, ele está dizendo: vocês não são mais servos desse Senhor, o desejo do mal. Vocês são servos de um outro Senhor. Por isso é que a continuação de Romanos 7 vai dizer: eu desejo fazer o bem. Nesse sentido, eu não sou mais escravo do pecado. Mas certamente o que ele está mostrando para a gente aqui em Romanos 7,14 é aquilo que já defende também em Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, né? Parece haver dentro de nós essas duas naturezas que se conflitam ainda, né? Então a carne milita contra o espírito, porque são inimigas entre si. E a condição a que ele se coloca aqui no verso 14 de Romanos 7, no Romanos 7,14, ao dizer: eu sou vendido à escravidão do pecado, ele não está falando da mesma condição que é a de liberto do pecado. O que ele está dizendo é: eu sou liberto do desejo do pecado, eu desejo o bem, mas dentro de mim essa natureza do velho homem ainda grita dentro de mim. E aí, em outras palavras, o que ele vai dizer: é por isso que eu não posso cumprir a lei. Se não regenerado, então está bem claro que eu não tenho nem afeição por essa lei. A lei de Deus provoca dentro do coração não regenerado exatamente o desejo de desobedecê-la. Não pise na grama é o que fomenta o desejo de pisar na grama. É o que ele está dizendo. Mas vocês não estão mais nessa condição. Não obstante, eu quero desobedecer. Eu acordo de manhã e falo: meu Deus, eu preciso te desobedecer hoje. Não, isso não acontece conosco. Eu desobedeço e escarneço na internet. Eu desobedeço, eu desonro a Deus, eu blasfemo contra Deus e vou para a internet dizer: é isso que eu faço, com o maior prazer. Não, então, há pessoas que fazem isso, né? Ele está dizendo: essa não é a nossa condição. A nossa condição é que, mesmo tendo nascido de novo, estando debaixo da graça de Deus, ainda há um resquício dentro de nós, que a lei, ela nos mostra essa nossa condição. É o que dá para dizer no tempo que a gente tem, para que a gente possa ir para o efetivo ponto onde a gente quer, que é o tema da nossa mensagem. Isso não foi a introdução, não, já estou indo para o final. Meu Deus, o pastor fez uma introdução dessa e agora que vai começar a pregação? Não é isso. Mas o nosso tema é esse, preste atenção nisso: a perfeição da lei de Deus e o nosso socorro em Cristo. Então, seja lá como esses dilemas forem resolvidos, uma coisa está muito clara para nós aqui. Então, se o que está em dúvida, isso aqui para nós não está em dúvida. Nós temos um Deus santo, perfeito, justo e bom, e nós não somos. Como vamos resolver isso, queridos? A lei do Senhor é perfeita e ela nos condena, e por ela nós somos mortos e condenados, né? Não que ela seja a produtora da morte, mas ela encontra, a nossa natureza nós encontramos em nós uma natureza que faz isso em nós.
a perfeição da lei de Deus e o nosso socorro em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo sendo o eleito de Deus para o cumprimento da lei. Se tem algo que Salmo 119, acho que é verso 97, né, que vai dizer: quanto amo a tua lei. Se essa expressão, aliás, toda expressão de louvor a Deus, né, ainda que o salmista tenha dito, a gente sabe que é parcial, né, dos seus lábios, né? Salmo 40, verso 8, por exemplo: agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-me em algum nível. Todas essas expressões, elas são plenamente aplicáveis ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, sim, é aquele que agrada fazer plenamente a vontade de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade. Eu olho para essa passagem e me deleito nela, mas não em mim, mas no meu Redentor. É porque eu tenho um Salvador que, sim, ele se agrada em fazer a vontade de Deus. Quando eu olho para Salmo 119, verso 97, quanto amo a tua lei, como isso é desejável ao meu coração. Mas isso não é pleno no meu coração. Mas eu tenho um Salvador que plenamente ama a lei do Senhor, porque diferente de mim, que sou vendido ao pecado, ele é puro e santo. Então, se a lei é santa e pura e justa e boa, o meu Salvador é totalmente compatível com a lei. Eu não sou, ele é. Por isso é que ele é o nosso socorro. Por isso é que pela lei nós estamos mortos, mas por Cristo nós estamos vivos, nós estamos salvos. Porque ele é o santo e o justo e o bom, e se a lei é isso, ele também é. É ele quem vem ao mundo dizendo: não pensem que eu vim revogar a lei. Muitas pessoas hoje, né, até na internet, né, quem nunca viu aí, quem nunca viu Caio Fábio dizendo: a lei não presta mais nada, a lei, Jesus rasgou a lei. Jesus amou a lei. Não, mas ele disse: vocês viram o que foi dito, eu porém vos digo. Em nenhum momento aqueles poréns do capítulo 5 são uma revogação do passado. Nos lábios de Jesus, a lei ganha um sentido muito mais profundo e essencial. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Mas em verdade eu vos digo que se você odeia alguém sem razão, você já matou esse alguém. Você vê, Jesus não está dizendo: então esquece aquilo, nem no olho por olho, dente por dente. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos. Não há incompatibilidade. O olho por olho, dente por dente não era para uma relação pessoal, não é acabem, nunca foi para ser uma vingança pessoal. O olho por olho, dente por dente era para que os juízes julgassem com justiça, e isso continua acontecendo. Isso não foi absolvido em Cristo. O que ele está dizendo é: não use o olho por olho, dente por dente de maneira errada. O problema não está na lei, olho por olho, dente por dente. O problema está na maneira errada como vocês usam, né? Então, ou seja, quantas não são as pessoas que dizem: não, pois Jesus aboliu a lei, rasgou a lei. Jesus amou a lei, cumpriu a lei, porque a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom, porque a lei é espiritual e eu sou carnal, mas o meu Redentor é espiritual, mas o meu Salvador é espiritual. Por isso é que Deus é o nosso refúgio. Abrimos aqui o Salmo 46. Por isso é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele mesmo é quem nos socorre dele mesmo. As pessoas, né, às vezes, do que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo de Deus. De que? Do inferno, do diabo? Você precisa ser salvo de Deus. Você precisa ser salvo da própria ira de Deus. E onde eu me salvo de Deus? Em Deus. Onde eu me salvo de Deus? Em Cristo, o seu eleito para ser nosso Redentor, para ser nosso Salvador. A lei é espiritual. Não argumente com Deus sobre suas causas, sobre seus motivos. Você não tem. Nós não temos motivos nenhum. Eu falei para vocês, né?
Uma das imagens que me impactam assim na internet é do Bob Charley, Robert Charles Sproul, RC Sproul, num congresso assim que a pergunta era aberta para o público. De repente um rapazinho, era um debate entre pastores, um ambiente parecendo de universidade, assim, talvez com muitas pessoas no auditório. Um homem se levanta e diz: pastor, a minha pergunta é para o pastor Sproul. E ele fala: eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho há 2 anos. E desde então eu carrego muita tristeza com o próprio Deus, porque eu entendia que Deus podia ter evitado isso, e carrego uma certa mágoa com Deus. O que o senhor me aconselha? E o Sproul, falecido já, né? O Sproul olha para ele e fala: se arrependa. O que você falaria? O homem está mostrando o sofrimento dele, ele está sofrendo, ele perdeu o filho morreu 2 anos atrás, e ele está dizendo: eu estou triste com Deus, o que o senhor me aconselha? Ele fala: se arrependa, você não tem motivo para estar triste com Deus. E aí, claro, depois ele, na sequência, falou: irmão, eu entendo a sua dor e respeito, eu não estou sendo insensível à sua dor. Sinta a sua dor, chore a sua dor, mas não se aborreça com Deus, Ele não nos deve nada. Não é assim? Quantas vezes eu não vejo perguntas, as pessoas fazendo: por que Deus traz o tsunami, mata inocentes? Queridos, não há inocentes. Nossas crianças não são inocentes, nossos bebês não são inocentes. A pergunta não é por que Deus faz isso com essas pessoas, ou fez isso com essas pessoas. A pergunta é por que Ele não mata todo mundo. A pergunta é por que Ele nos preserva em vida e não acaba logo com todo mundo. E uma pergunta mais perturbadora ainda é, e essa infelizmente pouquíssimos cristãos têm sensibilidade para isso, mas a pergunta é: por que Ele desfigurou o único ser justo do universo, belo, bom, puro, sublime? A pergunta não é por que Ele matou os moabitas, por que Ele trouxe o tsunami. A pergunta não é, a pergunta é: por que Jesus morreu? O ser puro, justo, santo, bom, isso não nos impressiona, não é verdade? A nossa perplexidade não é por que Ele matou os moabitas, os amonitas. A pergunta não é essa, a pergunta é por que Ele matou Cristo. Porque Deus assassinou o seu filho numa cruz para a redenção de assassinos como nós, de gente vil como nós. A lei do Senhor é perfeita, irmãos, e o nosso Salvador também é perfeito. Por isso, o nosso socorro é Cristo, o nosso socorro é o nosso Redentor. Que bom se a gente puder olhar para a vida, para as coisas que nos acontecem, para as notícias que a gente vê, para as provocações de internet. Que bom se a gente puder olhar para essas coisas de maneira inabalável, tendo um olhar para todas as coisas, inclusive para nós, a partir da ótica do Salvador, né? Estava conversando mais cedo, acho que o presbítero Alan falando sobre o estudo aqui, né? Por que eu ficaria magoado? Por que eu ficaria aborrecido? Aquilo que me traz melancolia. Foi a conclusão do estudo do Salmo, não foi? Por que você ficaria? Olha para Cristo, olha para o teu Salvador, olha para o que lhe aconteceu, olha para Ele, olha para você e diz: eu mereço ser ofendido, eu mereço ser humilhado, eu mereço. Cristo não. Cristo não, meu Salvador não merecia, meu Salvador não merece. Isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem para o teu corpo, você vai ficar em paz, você vai esvaziar, você vai dar descarga de tanta mágoa. Por que me bateram, por que me deprimiram, por que me decepcionaram? Você vai dizer: está tudo certo. Triste foi terem feito isso, inclusive eu ter feito isso com o meu Redentor. Isso é que é triste. E não eu ter sido decepcionado, amargurado, mas o meu Redentor ter sido esmagado, sendo Ele, como a lei, santo e justo e bom. A lei do Senhor é perfeita, irmãos.
E nós precisamos de um Salvador. E o nosso Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.